Então, estava falando das áreas que são mais dinâmicas a nível econômico dentro da União Europeia, que no caso essa parte aqui em lilás, esse círculozinho aqui em lilás, seria o centro mesmo da União Europeia, tipo a área mais industrializada, onde tem maior atividade comercial, onde tem mais bolsa de valores, onde o capital invisível circula mais, essa parte aí. Como se a gente estivesse comparando, um aluno meu do centro, ele apresentou um seminário sobre isso aqui, ele disse assim, professor, eu entendi esse mapa como se fosse uma cidade. Aí eu disse, como? Ele disse, o centro seria a parte mais dinâmica da cidade, verdade. E essas partes aqui, no caso, os bairros próximos ao centro, seria aquela área periférica, porque está um pouco distante do centro, mas que tem uma certa dinamicidade econômica. E essas outras bem mais distantes, professora, seriam aquelas áreas que ainda precisam se modernizar, que não são tão desenvolvidas. Eu disse, perfeito. Fez uma associação perfeita aqui, do que realmente acontece dentro do mapinha da Europa, da União Europeia, no caso, né? É isso mesmo. Essa parte ao centro aqui é a parte mais dinâmica. Aí, em laranja escuro, nesse forte aí, seria a parte periférica, que está mais próximo do centro, que existe sim desenvolvimento, mas não é tão intenso quanto essa parte central. Aí tem essa parte laranja mais clara, que já vai diminuindo o seu poder de hierarquia, né, de nível econômico. Aí tem, até chegar esse verdinho, ó, periferia aguardando integração, porque ainda não é tão integrada ao centro. Ou seja, não é tão dinâmica a nível econômico quanto essas partes centrais e periféricas próximas. Perfeito. E o livro destaca aqui, né, os locais que são mais bem desenvolvidos dentro da União Europeia, que eu já tinha mencionado. Londres, no Reino Unido, que é a capital, o centro financeiro do Reino Unido, industrial do Reino Unido. Milão, que fica no norte da Itália, a região mais desenvolvida da Itália é a parte norte da Itália, da Botinha, fica na parte norte da Botinha, para cima. Países Baixos, na Holanda, abrangendo também a parte leste da França e a parte oeste da Alemanha. Eu não sei se vocês, quando leem isso, vocês se questionam. Por que a parte oeste da Alemanha é a mais desenvolvida? Isso tem a ver com o quê? Por que a É porque os países do leste pertenciam à União Soviética? Porque a parte leste da Alemanha pertencia à União Soviética? É isso? Não, países do leste europeu pertenciam da União Soviética, né? Eu pergunto em relação à Alemanha, tipo, a parte oeste da Alemanha é a parte mais desenvolvida da Alemanha. A Foi por parte oeste. causa que quando dividiram a Alemanha, essa parte aí ficou capitalista, aí desenvolveu mais. E a outra Isso. ficou socialista. Eles investiram pesadamente em indústria, na reconstrução do país, nessa parte aqui, oeste, que ficou sob domínio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, exatamente. Por isso que é a parte mais desenvolvida até hoje. Aí teve a reunificação, foi na década de 90. A reunificação teve como ponto principal tentar promover desenvolvimento na parte leste, que era a parte socialista, e eles vêm conseguindo, né? Mas tipo, a parte oeste ainda é a mais desenvolvida da Alemanha. E é desse período aí que a Alemanha era dividida em duas. A Alemanha, a República Federativa Alemã, que ficava do lado capitalista, oeste, e a Democrática Alemã, que ficava na parte leste, socialista, sob domínio da União Soviética. Aí sim, aí o livro destaca alguns países aqui que eles têm um desenvolvimento intermediário. Dentro da União Europeia, que tem um nível de desenvolvimento intermediário. O livro destaca só 3, né? Aqui seria Grécia, Portugal e Espanha. Mas eu destacaria mais. Lembram, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas no ano de 2008 ocorreu uma crise nos Estados Unidos. 2008. Agora, há 12 anos, né? Começou uma crise financeira nos Estados Unidos no setor imobiliário, que lascou lá. Alguns bancos faliram, o setor imobiliário entrou em recessão, enfim. E aí, essa crise que começou nos Estados Unidos em 2008 atingiu a Europa. Sendo que não atingiu a Europa de forma 100%, assim, de forma igualitária. Alguns países da Europa conseguiram se manter e outros tiveram um déficit econômico muito forte. Teve uma taxa de desemprego muito significativa. Até vou falar de alguns países que são esses aqui, já cito alguns, ó. Grécia, Portugal, Espanha, esses de nível intermediário. Eles sofreram bastante com a crise que teve em 2008, que foi mais ou menos até 2013 lá na Europa. Aí o que aconteceu? Eles ficaram conhecidos como PIGs, esses países aqui, são conhecidos como PIGs. Eu coloquei aqui o que é que significa PIGs. PIGs é as iniciais de os países que é conhecido como porcos, tipo, é uma sigla pejorativa para denominar os países que mais sofreram com essa crise de 2008. Os PIGs são Portugal, Itália, Irlanda, que é a República da Irlanda, Grécia e a Espanha, que é Spanish,
No caso, esses países aqui são os países de nível intermediário que o livro aborda e que são os que mais sofreram com essa crise de 2008, que tiveram um risco de pobreza elevada, que tiveram um nível de desemprego elevado nessa crise. O livro aponta só esses 3 aqui, mas na verdade a gente poderia apontar os outros lá dos PIGs, né? A República da Irlanda e a Itália, de nível intermediário, tendo em vista o momento atual, né? E no leste europeu seriam as economias menos desenvolvidas, né? Mas as mais carentes. No caso, a Romênia é uma delas, dessa imagem aqui, das mais carentes. Aí vamos para a parte de risco de pobreza. O que é esse risco de pobreza que o livro fala? Quando a gente vai analisar a exclusão social, o nível de desenvolvimento socioeconômico das pessoas dentro de cada país, a gente fala de risco de pobreza. Risco de pobreza seriam aquelas pessoas que se concentram ali numa faixa de renda que ganham menos do que 60% da renda mensal daquele país. 60% da renda média daquele país. No caso, se a renda média do país é 10 mil, você ganha menos do que 4 mil, né? Menos de 60%, seria aí as pessoas que vivem dentro desse risco de pobreza. Ok? Falei certo, né? E corrijam, pelo amor de Deus, se eu falei errado, alguma coisa de matemática. Não é minha área. Não é meu forte também. Aí aqui tem alguns dados falando de 2010 para 2016, que aumentou o percentual de pessoas que estão dentro do risco de pobreza. Saiu de 23,4% da população da União Europeia para 23,8%. Ok. E aqui cita alguns países onde esse percentual é maior e onde o percentual é menor. Os países onde enfrentam uma grande quantidade de pessoas dentro do risco de pobreza são, a maior parte deles na parte leste, né, que é a menos desenvolvida. Bulgária, Romênia, Grécia, são os países que têm aí o maior percentual de pessoas dentro do risco de pobreza. Olha o percentual aqui da Bulgária, né? 40,4%, Romênia 38,8% e a Grécia 35,6%. E a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver com a taxa de desemprego nesses países, né? Com o percentual de pessoas que estão ocupadas. Por quê? Porque a renda média tem a ver, sua renda tem a ver com a atividade que você exerce, né? Então tem tudo a ver com o emprego. Por isso que o próximo tópico vai falar dessa questão do desemprego, que entra na parte de risco de pobreza. E aí os países que possuem a menor taxa, menor percentual de pessoas dentro do risco de pobreza são República Tcheca, com 3,3% das pessoas, Finlândia, Dinamarca, Holanda e pronto, né? São os países que destacam aqui com as menores taxas percentuais de pessoas dentro do risco de pobreza. O risco de pobreza, ele se defronta com a questão da exclusão social. Porque, na verdade, é a mesma coisa. O livro trata como se fosse a mesma coisa. Porque quando você sofre um risco de pobreza, de certa forma, você passa a ser excluído de algumas coisas ali que são essenciais para a sua vida, né? Você não ganha uma renda que é considerada correta, necessária, para você ter ali o que você necessita para viver. Por isso que o livro faz associação de risco de riqueza, né? Risco de pobreza com a exclusão social. Jesus, que calor. Cadê? Aí aqui fala das metas da União Europeia. Uma das metas da União Europeia é reduzir esse percentual de pessoas que vivem no risco de pobreza, tirar pelo menos 20 milhões de pessoas no risco da situação de pobreza e de exclusão social, que é o risco de pobreza. E garantir 75% de emprego na faixa etária entre 20 e 64 anos de idade, que são as pessoas que trabalham, né, que mais trabalham no país. São as pessoas que da PEA, da população economicamente ativa. Aí nessa parte é o tópico de desemprego, vai falar da crise de 2008, vai fazer justamente essa comparação, né, do cenário de risco de pobreza com o desemprego, que tem tudo a ver, que a renda reflete na renda das pessoas. Aqui traz uns dados. Aí o que é interessante aqui é que as pessoas que mais sofrem, que mais são desempregadas, são os jovens e os trabalhadores menos qualificados. Ou seja, isso no ano de 2018, né? Perspectiva aqui. Trabalhadores menos qualificados seriam quem? Aqueles que não têm grande grau de especialidade, que não estudaram, não têm um nível de escolaridade tão elevado, são os menos qualificados. Aí aqui traz mais alguns índices, podem olhar aí, não vou ler isso não, vocês vão ler depois. De 2008 a 2013, que foi o período da crise, aí aqui vai falar que os países enfrentaram essa crise de modo desigual. Ok. Aqueles PIGs lá, né, Portugal, Irlanda, Itália,
Espanha, eles enfrentaram a crise de modo bem intenso. Sofreram bastante, por isso que eles ficaram conhecidos como os porcos. Se endividaram, tiveram que pedir dinheiro emprestado ao FMI, a Grécia, eu esqueci da Grécia, tiveram que pedir emprestado o dinheiro FMI, tiveram que ajustar as políticas do seu país a gastar muito. Tem alguém? Acho que é Dudu. É o de Dudu que tá. Ajeitei. Sim, aí tiveram que se reestruturar, né? Aí diz aqui que a partir de 2014, com a recuperação econômica da União Europeia, ocorreu uma redução dessas taxas de desemprego, que diminuíram para níveis mais baixos, anteriores à crise de 2008. Pronto, terminou essa parte. Da União Europeia, política regional seria o quê? Políticas que devem atender, suprir a necessidade do bloco. Aí a gente vai ver que, dentre essas políticas regionais, os países que mais recebem apoio da União Europeia são aqueles menos desenvolvidos. Por quê? Porque uma das políticas do bloco é tentar igualitar, né? Deixar ali de forma... igualar, na verdade, a economia desses países, a condição de vida desses países, para passar a imagem que o bloco é muito... Assim, as condições de vida são boas, que a economia dos países são semelhantes e tudo mais. Então, eles tentam igualar ali o modo de vida nos países. Por isso que eles promovem essas políticas regionais também. Aí aqui tem, na União Europeia são desenvolvidas políticas regionais com o objetivo de promover o crescimento econômico, melhoria na qualidade de vida da população, principalmente os países menos desenvolvidos. Para isso, busca-se o quê? Busca-se reduzir as disparidades econômicas, ou seja, as diferenças econômicas entre um país e outro, e sociais também dentro do bloco. As políticas regionais são geridas pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia tanto é responsável pelas políticas regionais do bloco, que são criadas e implantadas dentro do bloco, quanto ela também é responsável por observar um país que queira se candidatar ao bloco. Tipo assim, ela também é responsável por avaliar se tal país que está querendo ingressar dentro da União Europeia, ele tem ali os parâmetros, os pré-requisitos necessários para entrar dentro do bloco. É a Comissão Europeia que analisa tudo isso aí. Em 2010, as políticas regionais implantadas dentro da União Europeia estabeleceram alguns objetivos a serem alcançados até esse ano, de 2020, ou seja, uma perspectiva de 10 anos. Quais eram os objetivos que eles deveriam alcançar até esse ano, que eles devem alcançar? Garantir que 75% das pessoas entre 20 e 64 anos, ou seja, as pessoas que estão ali dentro da população economicamente ativa, garantir que essas pessoas estivessem empregadas. Isso é muita coisa, 75% é muita coisa da população, de um bloco todinho. Investir 3% da economia, do PIB, da União Europeia em inovação e tecnologia, ok? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E isso aqui eu não vou conseguir não, né? Até agora. Aumentar a produção de energias renováveis. Diminuir as taxas de abandono escolar. Com certeza isso tem a ver com a escolaridade. E combater a pobreza e a exclusão social. Ou seja, aquele percentual lá de diminuir as pessoas que estão dentro do risco de pobreza. E os países que, como eu falei, os países que mais recebem auxílio, mais apoio financeiro, mais atenção da União Europeia são aqueles que têm um nível de desenvolvimento mais lento, que não são tão desenvolvidos. Geralmente tem uma economia intermediária ou uma economia menos desenvolvida, como é o caso do Chipre, da Grécia, da Hungria, Irlanda, Portugal e Romênia, que são aí os considerados menos desenvolvidos do bloco. Mais uma vez, os países dos PIGs aqui, né? Portugal, Irlanda, Grécia, a Romênia, aquele da foto que eu mostrei, são os menos desenvolvidos. Agora, vamos lá, desde a União Europeia. Como é que faz para entrar dentro da União Europeia? É fácil? É um processo simples entrar na União Europeia? É simples. O que é necessário? Hello. Hello. É fácil, Oi. né?
eu sei que não é fácil entrar, mas eu não sei o que é necessário para entrar. Para ingressar. Tá. Não é fácil entrar, isso é verdade. Demora alguns anos para você ingressar dentro do bloco. Mas o que é que causa interesse nesses países ingressar dentro de um bloco como a União Europeia? O que é que provoca, tipo assim, um país querer entrar dentro da União Europeia? Ele visa o quê? O que é que vocês acham? Eu acho que pode ser por causa, principalmente, da economia, por causa da política de livre comércio e também por causa dessas ajudas aí financeiras que você disse que eles têm como meta, tipo... Isso. Tem uma política agrícola que incentiva a agricultura. Tem políticas também visando a industrialização dos países. Tem também o livre comércio, a livre circulação de serviços, mercadorias de pessoas. Tudo isso contribui, de fato. Sem contar que, é uma integração. Então, quando você se integra àqueles países, você passa a comercializar mais com aqueles países. Você tanto desenvolve sua economia, quanto ajuda, de certa forma, a desenvolver a economia dos outros países. Faz parte, né? Então, não é fácil entrar dentro do bloco. Você vai ter que atender alguns pré-requisitos. Por exemplo, tem que ser um país democrático. O sistema político do país que deseja ingressar na União Europeia tem que ser um país democrático, tem que ser um sistema político democrático. Ou seja, o que significa dizer democrático? Que esse país ele respeite os direitos humanos. E a gente entende o que por direitos humanos? O que é que vocês entendem por direitos humanos? Um país que respeita os direitos humanos. O que seria um país que respeita os direitos humanos? Um país, tipo assim, que tem um governo que escuta a população, que dá voz à população. O contrário que eu tenho de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Que eu tenho o direito de ir e vir. Que eu tenho direito à saúde. Que eu tenho direito à educação. Que eu tenho direito à segurança, a não morrer. Enfim, que eu tenho direitos, né? Então, imagina a coisa. Para você ingressar na União Europeia, o país tem que ser democrático. Além de ser democrático, tem que ser um país que ele respeita os direitos fundamentais dos seres humanos. Tem que ser um país que tem um nível de desenvolvimento econômico considerado elevado, ou um nível de crescimento econômico aí em ascensão, certo? Tem que ter um certo desenvolvimento econômico para ingressar. E, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E sim, e aceitar a legislação do bloco, só isso. Aceitar a legislação do bloco, aceitar a legislação do bloco quer dizer o quê? Quer dizer que esse país que vai ingressar, ele tem que aceitar todas as políticas que ocorrem dentro do bloco. Ele tem que aceitar. Não adianta ele ingressar no bloco e não aceitar o que ocorre, a legislação que ocorre dentro do bloco. As leis que regem o bloco. Aí vamos lá. Quando você deseja ingressar, você vai ter que atender esses requisitos. Quem é que vai observar esses requisitos? Se você segue ou não esses requisitos? Vai ser a Comissão Europeia. É a Comissão Europeia, aquela mesma que promove as políticas regionais, é ela que também faz isso, que observa se o país ele atende ou não a tais pré-requisitos. Se atendeu aqueles pré-requisitos, então vem a segunda parte. O que vai acontecer? Vai entrar agora o papel da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão responsável por entrar em diálogo com o país, com o governo do país que deseja entrar. Então, vai começar um diálogo aí que vai durar anos entre o governo do país que deseja entrar e entre a Comissão Europeia, que representa a União Europeia. Então, eles vão entrar em diálogo para tentar saber aí como é que vai ser essas relações, vão verificar também, vão analisar o que é que acontece naquele país. Será que aquele país ele está envolvido em algum conflito com algum país já da União Europeia? Será que aquele país que deseja entrar, ele reprime sua população em relação às liberdades individuais? Será que aquele país ali, ele pode acarretar algum dano a algum país da União Europeia? Enfim, tudo isso passa a ser observado com o tempo, né? Então, demora alguns anos para que esse diálogo aconteça e que o país seja aceito para entrar dentro do bloco, de forma sendo um membro efetivo. Isso demora algum tempo, demora anos, na verdade. Mas isso não acontece somente com a União Europeia, tipo, acontece com o Mercosul também, com o bloco que o Brasil é líder, né? É Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que está suspensa, bichinha. Mas, enfim, acontece aqui também. Salvo engano, a Venezuela, ela começou o processo de entrada em 2006 e entrou, de fato, em 2012.
né? Então, demorou aí pelo menos 6 anos para ela conseguir entrar de fato. Então, demora um tempo para o país ele se candidata, e vão ver se ele atende aos pré-requisitos, qual é a dinâmica da economia daquele país, tudo isso é observado. Se o país é envolvido em algum conflito, seja interno, seja externo, tudo isso conta. Então, começa o processo de diálogo. E aqui, nesse caso, eles têm uma integração muito forte. Então, será que aquele país ele vai querer adotar a moeda? Será que ele vai fazer parte do espaço Schengen, da lei de circulação de pessoas? Será que ele quer participar só da lei de circulação de mercadorias? Tudo isso conta. E aqui cito o caso de alguns países. No ano de 2018, a Albânia, a Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia. A Turquia existe até uns probleminhas em relação a ela, porque é um país que não tem um regime tão democrático, né? E é uma das portas de entrada da galera do Oriente Médio para a Europa. Então, um dos motivos que a Turquia não é aceita pela União Europeia é por causa disso, é porque é uma porta de entrada. É uma porta de passagem para a Europa. Então, um dos motivos seria esse. Grande parte das pessoas que migram do Oriente Médio para a Europa passam por essa região aí da Turquia. E também rolam as tretas da Turquia com alguns países da União Europeia. Então, eles estavam em processo de avaliação, de entrada. Já esses dois aqui, a Bósnia e Herzegovina e o Kosovo, eram países com interesse em aderir, mas eles não atendiam às regulamentações necessárias. Ou seja, eles têm aí alguns empecilhos, né? Seja a questão política, o governo, que não é democrático, ou seja, porque não atendem à legislação do bloco, não aceitam alguma coisa que ocorre dentro do bloco, ou então porque não respeitam os direitos fundamentais, enfim. Ou seja, eles não atendiam às regulamentações do bloco.